Amém. Nós já vamos estar passando para a palavra de Deus e eu gostaria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 4. Está escrito assim: porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Amados ouvintes da palavra de Deus, Paulo, ele mandou uma carta ao 2 Coríntios, à igreja de Corinto, alertando contra os falsos ensinadores. Há quase 2000 anos atrás, já havia uma preocupação no espírito de Paulo, e inspirado por Deus, ele alerta a igreja de Corinto sobre alguns ministros que estavam se envolvendo na obra de Deus e falando de um outro evangelho, de um outro Jesus, de um outro Espírito que não era o Espírito Santo. Então, desde aquela época para cá, sempre foi levantado pessoas no meio da igreja, como ministros, como pregadores, como ensinadores, mas para corromper e distorcer as escrituras sagradas. Sempre houve mestres da palavra de Deus, mas que ensinam de forma incorreta e sem a inspiração divina, sem a direção da presença de Deus. E isso é muito perigoso e sempre afetou as pessoas de forma negativa. Lá em Mateus capítulo 16, olha só uma coisa interessante que eu vou dizer. Versículo 16, capítulo 16 de Mateus, está escrito assim, ó. Vamos ler o 15. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a resposta de Pedro. Quando Jesus perguntou para ele: quem dizeis que eu sou? E Pedro, irmão, ele respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, Deus não edificou a igreja sobre Pedro. Ele edificou a igreja dele sobre a confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Cristo é o fundador da igreja e o cabeça da igreja. Mas o versículo que eu gostaria de centralizar aqui é o 18 do capítulo 16. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre a tua confissão, Pedro, edificarei a minha igreja, e as
portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Cristo decretou, isso veio um decreto do céu, do coração do Pai, do próprio Deus, do fundador da igreja, do cabeça da igreja, veio essa confissão, que ele edificaria a igreja sobre a confissão de Pedro e que as portas do inferno não iria prevalecer contra a igreja de Cristo. Quando diz as portas do inferno, irmão, está dizendo que nem os demônios, nem a corrupção do mundo, nem o sistema mundano, nem nada, mesmo que toda essa organização do mal se una em um só exército, eles não iriam conseguir parar o Deus original. Eles não iam conseguir parar a igreja do Deus vivo, a igreja fundada sobre a rocha. E eles não vão parar de forma nenhuma, porque é um decreto: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando os demônios, irmãos, quando os diabos, quando os espíritos imundos viram esse decreto, leram essa passagem e viram essa mensagem de Cristo, o que eles pensaram entre eles? Eles fizeram uma reunião no inferno. Olha, teve um decreto lá que nós não vamos conseguir prevalecer contra o Cristo vivo. Aí levantou um demônio lá no meio deles, mais ou menos assim: olha, então vamos criar um outro Jesus, vamos criar um outro evangelho, vamos pregar um outro espírito. E eles vêm avançando, irmão, de forma sobrenatural, maligna, levantando instrumentos para distorcer as escrituras sagradas de forma assustadora. Então o diabo, irmão, eu digo sem medo de errar, é uma responsabilidade minha. Eu sou responsável por aquilo que eu prego. Eu não sou responsável por aquilo que você entendeu que eu preguei, mas eu sou responsável por aquilo que eu prego. O diabo, ele vem abrindo igrejas também, irmão, que se diz evangélicas. Então tem muitas igrejas, irmãos, que até têm aparência de igrejas evangélicas, mas são dirigidas muitas vezes pelo próprio diabo. E nós temos que ficar consciente dessa realidade e analisar a construção da nossa vida espiritual. Paulo, ele alertou a igreja de Corinto, no capítulo 11, verso 4: se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, se alguém ensinar para vocês um Jesus que não é o Filho do Deus vivo, que não construiu a igreja sobre a rocha, que não foi ensinado aos apóstolos, e que os apóstolos não ensinaram no Novo Testamento, se não for esse Jesus pregado nos 4 evangelhos, e for outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não seja o Espírito Santo, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão vocês vão sofrer. Está vendo aqui a orientação dele? Por que eu devo me preocupar? Por que eu devo me preocupar com o verdadeiro evangelho?
Porque se eu construir, irmão, uma vida espiritual sobre uma base enganosa, eu vou sofrer lá na frente as consequências disso. E tem mais, irmão, tudo que eu aprendo, eu vou ensinar para outras pessoas. Então, se eu aprendo errado e ensino errado, a multiplicação do erro também é grande. Se você está aprendendo errado, então não é o Cristo verdadeiro, não é o Cristo que é o cabeça, que é o seu verdadeiro Senhor. Porque Cristo, irmão, ele tem um compromisso com o evangelho que ele trouxe na terra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre a confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Deus tem compromisso com as tuas verdades que ele já deixou estabelecida aqui na terra. Olha a preocupação de Paulo, irmão. Aí mesmo no capítulo 11, verso 1, diz assim, ó: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Porque, no versículo 2, estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Está vendo aqui? Ele estava tão preocupado com a formação da igreja, que o mesmo zelo que ele tinha certeza também que era o zelo que Deus também tinha. Então o caráter de Paulo estava bem perto do caráter de Deus. E os dois juntos, unidos em um só espírito, estavam lutando para zelar pela formação da igreja, zelar pela pureza da igreja, zelar para que o verdadeiro evangelho prevalecesse na igreja. Ele diz assim, ó, no versículo 2: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Está vendo aqui? Ele sabia que Deus tinha colocado uma grande responsabilidade sobre a vida dele, que era de preparar uma igreja com um evangelho sadio, com um evangelho verdadeiro, porque depois as ovelhas que tinha sido colocado na responsabilidade dele, ele teria que apresentar a Cristo, puro, santificada, sem mácula. Ele sabia dessa grande responsabilidade. Olha o versículo 3 do capítulo 11. Mas temo, olha aí, ele tinha uma preocupação. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguns de sorte corrompidos vosso sentido e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então agora ele começa a manifestar uma preocupação. É por isso que ele estava pregando contra os falsos mestres. Porque assim como a serpente enganou Eva, ele estava preocupado. Eu temo que alguns de vós também se corrompam. Porque existe demônios terríveis na terra que estão enganando, que estão ensinando também através dos falsos mestres, que estão pregando um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho, e que se vocês abraçassem esse Evangelho, tomassem posse e entrassem por esse caminho, vocês iriam sofrer. Aí em 2 Coríntios mesmo, capítulo 11, verso do 13 ao 15, está escrito assim, ó: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Está vendo aqui, irmãos? Ele está deixando bem claro, olha, está entrando muitos ministros para dentro das igrejas, que até parecem ministros de Cristo, até parecem apóstolos de Cristo, mas são
falsos apóstolos e são fraudulentos. No versículo 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Assim como o diabo, ele vive nas trevas, e ele consegue se apresentar na terra, irmão, como um anjo de luz, na mentalidade de muitos homens, assim também são os falsos. Eles até parecem cristãos, até parece que servem a Cristo, pregam uma parte do evangelho, têm aparência de ovelhas, mas eles conseguem enganar muitos irmãos, porque pelos seus frutos, se você investigar, se você analisar, você vai começar a ver que eles aparecem muito um com o outro. Os falsos aparecem com aqueles que são verdadeiros, irmão. Os falsos aparecem com os verdadeiros. Assim como Satanás aparece na mente de muitos como anjo de luz. Mas pelos seus frutos o conhecereis. Eu gostaria que você abrisse comigo, eu quero mostrar uma coisa seríssima para você. Está lá em Mateus, capítulo 7. Olha só que texto abençoado, irmão, que revela algo profundo. No versículo 15, está escrito assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Está vendo aqui? O que Mateus escreve, irmão? Que muitos, irmão, têm aparência de ovelha. Eles vêm vestidos de ovelha, mas o interior deles, irmãos, são como lobos devoradores. Olha o versículo 20 aí, ó. Portanto, por seus frutos o conhecereis. Tá? Nós temos que estudar as escrituras, investigar, andar com a Bíblia e ver, irmão, que tipo de liderança nós estamos sendo guiados. Qual é o tipo de liderança que está ensinando a Bíblia para nós? Você consegue detectar eles pelo fruto, pelas suas condutas, pelo que o trabalho deles estão produzindo, pelos tipos de ensinamento que eles estão. Muitos deles professam fazer a obra de Deus, mas estão longe da vontade de Deus. Aqui no versículo 23, do 21 ao 23 do capítulo 7 de Mateus, olha só o que Deus diz aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Olha só o 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está vendo? Muitos naquele dia: Senhor, eu profetizei, eu dirigi igreja, eu preguei, eu fiz milagre em teu nome, eu preguei no teu nome. Olha o que Jesus disse que vai dizer naquele dia: nunca vos conheci. Com os falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores, Jesus vai dizer naquele dia: eu nunca vos conheci. Eu não tive parte lá não no seu ministério, eu não estava com você não. Você estava pregando outro Jesus, não eu. Você estava pregando outro espírito, não o meu espírito. Você estava pregando outro evangelho, não o evangelho que eu fundei na terra. Haverá uma cobrança árdua
sobre a vida daqueles que distorcem as Escrituras Sagradas. E tem mais, irmãos. Todos aqueles que estão pregando um evangelho falsificado, eles têm o apoio do diabo. Você sabia disso? Abra comigo para você ver 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Está vendo aqui? O que o Espírito Santo diz? Que nos últimos tempos, irmãos, muitos irão apostatar da fé. Sabe o que é apostatar da fé? É uma pessoa que tinha uma fé em um Cristo vivo, de uma hora para outra, ela foi abandonando o princípio, ela foi abandonando os ensinamentos, ela foi se afastando daquela fé e seguindo uma religião, ou falso mestre, ou aquele que ensina um evangelho mais light. Aquele pastor é legal, aquele pastor ele não cobra tanto a gente, ele não é rigoroso, ele não é radical. Aí você, eu vou para aquela igreja lá então, porque lá não tem tanta cobrança em cima de mim. Isso é apostatar da fé. E ele diz aqui no versículo 2, do capítulo 4 de 1 Timóteo: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, espíritos enganadores e a doutrina de demônios, irmãos, são ensinados pelos homens, e os demônios estão por trás dessa situação. Quando você abre também lá em Gálatas, capítulo 1, Deus manda uma carta aos Gálatas, também alertando eles, irmãos, sobre os falsos mestres. Então Paulo ele se preocupava muito com isso, irmão, por causa que o falso ensino ele causa muito dano na vida das pessoas. Olha só Gálatas capítulo 1, verso 6: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Está vendo? Aí ele diz assim, ao qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Está vendo? Então há muitas pessoas que estão transtornando, alterando, adulterando o evangelho de Cristo. E olha o que ele diz no verso 8: mas ainda que nós mesmos, os apóstolos canon, os homens inspirados, os apóstolos levantados por Cristo, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. No versículo 9: assim como já vos dissemos, agora de novo também te digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Olha o versículo 10: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então há um perigo muito grande para aquele que está ensinando o falso evangelho, para aquele que está seguindo esses ensinadores. Eu prefiro andar com Deus e ser julgado pelos homens, a andar com os homens e ser julgado por Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Vamos ouvir mais um louvor? Falsos Profeta, Jéssica Souza.